Olá, o tema metodologia científica ou lógica aplicada. Por que lógica aplicada? Exatamente no sentido de que a metodologia é um caminho, é uma trilha para se chegar a um resultado, para se resolver o problema. Lógica, porque você vai aplicar contextos, conceitos, melhor dizendo, nesse contexto da lógica para chegar ao resultado. Tanto pode ser uma metodologia adquirida intuitivamente, mas que está sendo testada, ou experimental, mas também que está sendo testada, e pode chegar ao resultado. Então, daí o mesmo conceito tanto para metodologia científica ou lógica aplicada. Então, não existe uma outra maneira de chegar ao resultado, mesmo que seja o processo ainda experimental, ainda intuitivo. De qualquer maneira, ele será consolidado em algum momento. Daí a mesma relação conceitual, metodologia científica ou lógica aplicada. Muito bem. Dentro desse contexto, é importante nós lembrarmos aqui que você tem aqui uma referência bibliográfica que é muito importante para esse trabalho, né? Mas que também você pode ter aí junto a algum conhecido, algum parente, pode ter outra referência, mas aqui nós citamos o livro da editora Sanguejo, Metodologia Científica. Tanto ele tem o livro digital, como também tem o livro impresso. Então vamos trabalhar nesta argumentação, procurando aqui entender como realmente funciona ou o que é a metodologia científica ou lógica aplicada. Muito bem. Então, o texto diz o seguinte: enquanto na lógica formal é feita a abstração da matéria, procurando fazer com que o pensamento concorde consigo mesmo, a lógica aplicada aborda o problema de pôr o pensamento de acordo com o objeto. Muito bem. Lógica formal é feita a abstração da matéria, ou seja, no momento em que você está ouvindo o conceito cadeira, por exemplo. Qual é a imagem que vem à sua memória, à sua mente, ao seu sujeito cognoscitivo, que é exatamente a sua consciência, o seu pensamento, essa sua memória. O que realmente vem como objeto, né? Então você, na lógica formal, você vai tentar abstrair da matéria o objeto cadeira, né? O conceito cadeira vai sair do objeto, né? Da mesma forma também que você, ao ouvir o conceito celular. O que é o conceito celular? O conceito celular é exatamente esse, né? É o conceito celular, não é isso? Mas o que vem à sua memória, né? O que você traz para si, né? Quando você ouve o conceito, quando você ouve o nome celular. O conceito é o que dá nome às coisas, né? Então, celular, cadeira, o que vem na minha memória. Então, a lógica formal ela vai abstrair desse conceito, vai sair aqui o conceito celular dessa matéria. Essa é a matéria, esse elemento físico que está aqui, né? Muito bem. Agora, na lógica aplicada, eu vou então colocar os dois juntos. Quando eu ouço o conceito celular, ouvir celular, ele é abstrato. E tem a imagem, tem o elemento físico que está aqui. Então aí eu junto os dois. Então daí esse autor, né, ele trouxe aqui nessa felicidade aqui exatamente essa argumentação em que diz que a lógica formal é feita a abstração da matéria, né? E na lógica aplicada você põe os dois juntos, põe o que você pensa, o que você está imaginando com o objeto. É a mesma coisa do que uma contradição conceitual de quando você ouve, por exemplo, a palavra elefante. Você ouve a palavra elefante, não tem na sua imagem, no seu sujeito cognoscitivo, você não tem, digamos, a imagem de um pássaro, né? De uma cadeira, de um avião. Não tem. Então você juntou os dois, isso é exatamente a lógica aplicada, né? Não se pode imaginar, por exemplo, o objeto caneta, lápis, caderno, né? E juntar ele à forma
de um hambúrguer, por exemplo, de uma feijoada, de um bife a cavalo, enfim, de um outro produto vegano, de um ou produto que pode ser vegano, né? Outro produto vegano não cabe nessa relação bife, etc, etc. Enfim, pode ser um bife de soja, por exemplo, mas você não vai juntar os dois, né? Então essa é uma questão muito interessante, né? Então observa aqui comigo, né? Você está vendo este objeto, né? Que é aqui um rolo de durex, por exemplo, este outro objeto, né, que está em moda e vale ouro isso aqui, hein? Vale ouro hoje em dia, nesse período de pandemia, né? Bom, quando você ouve esse objeto, que é exatamente o álcool gel, você não consegue imaginar que isso daqui é o álcool gel, né? Não faz sentido. Então, a lógica formal você abstrai. Eu ouço álcool gel. Bom, abstrair daqui, né? Tá aqui na minha memória, separei. Ouço durex ou fita adesiva, por exemplo. Tá aqui. Agora, no aplicado, eu junto os dois. Fita adesiva, o que é? Tá aqui, né? Álcool gel. Está aqui, né? Ok? Então, você juntou os dois nesse cenário. Então, aí é um bom exemplo nesse caso. Muito bem. Seguindo em frente, nós temos aqui a argumentação o seguinte. Muito bem. Tendo em vista o objetivo a ser atingido, que é a verdade, né? Lógico, então vai juntar os dois. O álcool gel é o álcool gel. A durex, a fita adesiva é a fita adesiva. Então, o objetivo final é a verdade. É isso? Muito bem. O método é este processo que etimologicamente significa de caminho para se chegar a um fim, né? Então esse é o método. Como eu vou chegar lá? Muito bem. Aí vamos relacionar então o método dedutivo do método indutivo. O método indutivo, indução, induzir, utilizando-se da experimentação, estabelece a ideia diretriz que fornece o termo médio, sujeito da premissa maior, do argumento experimental que não é fruto da dedução, né? Olha só que argumentação muito interessante, né? Ou seja, o método indutivo, eu estou criando ele, estou induzindo, né? Então, estou induzindo a chegar a um resultado. Então, o método indutivo, ele tem digamos, uma metodologia própria, ele tem uma vida própria, né? Indução, induzir, levar a, né? E a argumentação, ela vai fazer com que se chegue a um resultado, né? Então, no método indutivo, eu vou levar, vou induzir, vou provocar uma reação e da reação, então, eu deduzo o quê, né? Então, daí, o conceito que está aqui na sequência, né? O processo dedutivo vai mostrar se essa ideia diretriz obtida pela indução é verdadeira, ou seja, o processo dedutivo vai provar a sua veracidade. Bom, enfim, o método indutivo possibilita a extensão do conhecimento. O método dedutivo, por um processo regressivo, vai provar a sua certeza, né? Olha só que argumentação muito interessante, né? O método indutivo eu vou levar a, né? Vou fazer com que se tenha um resultado, né? E lembrando-se que o objetivo maior é a verdade, né? E na dedução, eu tenho que chegar a uma conclusão, eu tenho que deduzir que aquilo gerado, aquilo que foi provocado e que, portanto, tem um resultado, aquele resultado ele é verdadeiro, ele é conclusivo, não existe dúvida naquele processo, né? Muito bem. Então, olhando, por exemplo, numa situação em que você tem uma corrosão metálica, né? Tem lá uma ferrugem em um determinado metal, e você então quer descobrir, né, como aquele metal ele oxidou, como aquele metal ele está corroído, né, por exemplo. Bom, eu posso provocar essa corrosão, posso pegar o metal, jogar um tipo de produto qualquer nele, vamos dizer que jogo lá uma água nele,
e vejo qual é a reação. Então, método indutivo. Provoquei, joguei água no material para oxidar, para ele enferrujar. Bom, e vejo a reação. Não oxidou, não enferrujou, então, conclusão, eu deduzo que a água não provoca a corrosão naquele metal. Muito bem. Aí eu faço um segundo experimento, né? O primeiro experimento eu joguei a água, o primeiro experimento eu usei o método indutivo, induzi, provoquei, joguei a água, não deu nada, né? Eu faço então o segundo, então lá eu jogo nesse material ferroso, nesse material metálico, vamos dizer assim, jogo lá um ácido que realmente corrói. Então eu jogo lá um ácido e o material fica corrosivo, né? Então ele tem lá uma reação química e ele enferruja, né? Eu posso deduzir, método dedutivo. Posso concluir, chego à conclusão que aquele tipo de metal, ele sofre corrosão com aquele tipo de material corrosivo. Então eu juntei os dois. Método indutivo, provoquei. Joguei o líquido, corroeu o metal e cheguei à conclusão. Então, houve uma corrosão, portanto, eu concluo que para aquele metal, e quando eu jogo o líquido, aquele líquido provoca corrosão. Método indutivo, empurrei, levei, influenciei, afetei, provoquei. Método dedutivo, tirei resultado, cheguei à conclusão, é verdade que aquilo realmente acontece. Então, essa é uma argumentação muito interessante nesse nosso cenário, né? Daí, então, nós podemos avançar mais um pouquinho, né? E falar sobre conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, vamos ver aqui textualmente o que o autor diz, que por um acaso esse autor é o nosso livro lá de metodologia da editora Sangeishi, né? Vamos lá. Como há uma diversidade muito grande de campos na ciência, então haverá também um método específico para cada campo científico. É verdade? É. Método histórico, método sociológico, método matemático, método cirúrgico, enfim. Então vamos denominar esse conceito. Mas o conceito em si, apenas método, significa caminho, né? Como chegar ao resultado. Muito bem. No seu sentido etimológico, a ciência é sinônimo de conhecimento, mas o conhecimento verdadeiro obtido pelas razões ou pelas causas, né? Olha só que argumentação também muito positiva nesse contexto. A ciência é sinônimo de conhecimento, mas por quê, né? Exatamente porque enquanto se constrói a ciência, vai se argumentando, vai se provocando, buscando resultados para se chegar a uma verdade. Aí se constrói aquela ciência. Ciência matemática, ciência da construção, ciência da engenharia, ciência da medicina, ciência da sociologia, ciência da administração, ciência do design de produtos, ciência do direito, enfim, veja exatamente que se construiu um conjunto teórico e se chegou a uma ciência, né? Ciência da construção civil. Existe um conjunto teórico, um conjunto metodicamente que foi construído e testado, que chegou a algumas conclusões para as edificações. Então, olha só que argumento muito interessante. Aí, nesse contexto, nós ainda temos o seguinte, né? Aqui, o segundo Jasper, 1930, a ciência é um sistema de proposições rigorosamente demonstrados, constantes, gerais, ligadas mediante relações de subordinação, né? Puxa vida! Mas olha só que brilhante a dedução do autor Carl Jasper, 1930. Por um acaso eu tenho essa edição, uma edição muito boa, né, em que esse autor ele faz uma discussão filosófica muito interessante sobre N conceitos da nossa realidade. Então, vamos ver aqui o que ele está nos dizendo nesse cenário, né? O que ele está nos dizendo nesse cenário. Então aqui ele diz o seguinte, né?
é uma relação, é um sistema de proposição rigorosamente demonstrado, né, como matemática. X mais 1 é igual a tanto, né? Então, tanto menos o x dá 1, né? Então, olha só que coisa interessante nessa argumentação. Então, é rigorosamente demonstrado. Não existe dúvida. Enquanto houver dúvida, a ciência segue investigando, né? Ela é, sem dúvida nenhuma, é uma relação constante, né? Se você pegar lá a teoria da soma na matemática, da divisão, da subtração, né? Essas relações dessas 4 operações, você faz o vai e volta, né? A chamada prova dos 9, e você chega à comprovação do resultado. Então isso que é a ciência, ela é constante, né? Se houver mudança, a ciência ela precisa continuar a sua investigação até definir o que realmente já foi, o que precisa, aliás, desculpe, ser concluído, né? E aí ele diz, são conclusões gerais? Bom, veja o modelo matemático, né? Pega lá um modelo da função linear, né? Y igual a mais bx, por exemplo. É uma função linear. Eu posso aplicar para verificar o processo de desenvolvimento, fazer uma projeção para o consumo de água, o consumo de luz, o consumo de panetone, o consumo de rosas, o tempo desperdiçado das pessoas no trânsito, por exemplo, o desperdício de material na construção civil. Então, eu posso pegar essa função, ela então, geral, é um modelo geral, é um modelo também constante, função linear, y igual a mais bx, e aplicar a n situações, é isso? E aí o autor, Karl Jasper, continua, ligadas mediante relações de subordinação. Olha só que brilhante esse contexto, né? Então, subordinação, ele está sempre ligado e você chega a uma conclusão e você volta e conclui, e a certeza, ela então sacramenta a ciência, né? Olha só que dado muito interessante. A certeza sacramenta a ciência. Daí então eu vou trabalhar nessa argumentação e perceber que enquanto houver dúvida, eu preciso continuar investigando, eu preciso continuar pesquisando, né? Vamos ver o que o autor nos traz aqui de surpresa belíssima nessa argumentação, né? Então vamos ver aqui. Aí você tem um outro contexto, que é o conhecimento vulgar, que se preocupa só com o fato e não com as causas, né? O conhecimento científico procura descobrir, demonstrar as causas ou razões dos fatos, né? Aí o autor vai citar um exemplo e nós aproveitamos para discutir este exemplo. Então veja nesse contexto, o conhecimento vulgar, você simplesmente aceita o que é. Bom, o tempo está claro. Puxa vida, que maravilha, o tempo está claro. Meia-noite, né? Olho para o espaço vazio e digo, puxa, está escuro. Nossa, que dedução maravilhosa, né? Então esse é um conhecimento vulgar, eu simplesmente aceito os fatos, aceito as coisas como elas são, né? E não investigo, né? E daí que está claro? E daí que está chovendo? E daí que está fazendo frio? E daí, eu digo, o prédio caiu. E daí, o que aconteceu? Né? Então, o conhecimento vulgar, eu me contento com o que existe, né? Aceito aquela realidade e falo, é assim mesmo, né? Não. A ciência, ela vai em frente, né? Doa quem doer. A ciência vai investigando até chegar a uma conclusão. Então, daí, o conhecimento vulgar é aquele conhecimento do cotidiano, aquele que eu acho que, puxa, tá bom, é assim mesmo, né? O conhecimento científico não, é a verdade construída com uma realidade, né? E comprovada, devidamente comprovada. Aí cita o exemplo, no caso do agricultor. O agricultor, desprovido lá de um conhecimento científico, ou seja, o dia a dia dele, a herança genética dele, a herança familiar dele, ele sabe o período em que ele tem que plantar milho, feijão, soja. Ele tem lá uma dedução, embora muitas vezes certeira, né? Quando vai chover, né? Ele tem essa dedução.
A ciência pegou esse conhecimento vulgar do agricultor e fez um calendário, né? O calendário das chuvas. Para a ciência, não bastava apenas o agricultor dizer: olha, quando o vento está assim assado, vai chover. Quando tem esse cheiro no vento, vai chover, né? Quando fulano fizer isso, vai chover, né? Aquela receita de mãe: leva a blusa que vai chover, vai fazer frio, né? Então aquela receita que é infalível, né? Muito bem. E aí então a ciência pegou e fez o calendário, e aí buscou justificativa, porque vai chover. Vai chover porque a nuvem está assim assado, há uma certa quantidade de umidade, blá 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 blá, e chegou um calendário meteorológico, né? Isso a ciência fez. A ciência também deduziu que o período X é próprio para determinadas culturas porque existe clima assim assado, né? Como exemplo, a mexerica Poncã, né? Tem lá um período meio um pouco frio que é próprio para essa cultura. Jabuticaba, por exemplo, né? Morango, então, né? Então a ciência pegou, fez o calendário e diz: olha, acontece isso por causa dessa condição climática. E também o que a ciência fez? Construiu estufa, né? Construiu uma forma metódica para produzir o morango fora de época, em laboratório ou em estufa, por exemplo, né? Fez a mesma coisa na questão da engenharia genética, né? Como o caso, exemplo do Chester, não é isso? Que o Chester é um cruzamento genético e aí então as pessoas não compram o Chester para criar em casa, compram o Chester já pronto para o forno, né? Porque se vir o bichinho lá, vão ficar assustados. Então é melhor pegar ele já pronto lá e já temperado de preferência, porque dá um trabalho fazer aquele tempero. Mas enfim, então isso a ciência fez, pegou aquele conhecimento vulgar e fez um calendário científico. Isso é uma vantagem, sem dúvida, porque nesse caso nós vamos observar que o autor ele trouxe esse exemplo, né? E ele vai concluir exatamente com a argumentação. O conhecimento científico é aquele que busca resposta para os porquês. Para tanto, estabelece previamente um roteiro, um caminho, ou seja, um método que lhe permita respostas verdadeiras. Então, uma dedução bastante clara nesse contexto, né? O conhecimento vulgar, ele é o popular, eu aceito o que é e não faço perguntas, e o científico eu vou construindo ele metodicamente. Posso usar o método indutivo, provocar para ver o que acontece. Método indutivo, provoco, deduzo, né? E aí eu posso construir a ciência, posso construir o conhecimento científico baseado nessa argumentação metódica. E o vulgar não, o vulgar eu simplesmente aceito as coisas são assim mesmo. Bom, sobre essa temática, vale a pena você consultar outras situações e buscar aí no seu cotidiano como você detecta o conhecimento vulgar e o conhecimento científico. Da mesma forma, onde você tem aplicado o método indutivo e o método dedutivo. Vale a pena essas reflexões até para ajudar na construção da ciência e também na consolidação de novos argumentos científicos. Bons estudos!